Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufé, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse a deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Por enquanto, até aí. Pode se assentar. Bom, nós sabemos que Eucana teve 2 mulheres, né? Ele, aparentemente, era um homem servo de Deus, pois ele ia até em Siló para poder fazer as comemorações das festas que os judeus tinham. E as festas eram a Páscoa, o Pentecoste, o Tabernáculo. E nisso ele ia com a família dele, ano após ano, para poder adorar o Senhor. E todas as vezes que eles iam até Siló, Penina perturbava Ana, porque Ana não tinha filhos. O Senhor havia deixado estéril. E conforme eles, ano após ano, eles indo, a cada ano se entristecia Ana. Porque naquela época era muito importante você ter filhos. Se você não desse filhos ao seu marido, você era vista mal. Naquela época era preocupante porque a descendência não ia para frente. Ali ela morria. Mas Eucana, ele não estava se importando com isso. Primeiro porque ele tinha os outros filhos. E segundo porque ele amava muito Ana. Então ele não se preocupava se Ana iria ou não dar filhos a ele. Ele amava tanto que ele não pensava nos filhos que ela poderia dar a ele. Então isso não importava para ele, mas para Ana importava. E importava muito. Só que tinha Penina, né? Penina perturbava, a irritava. E com isso, deixava a Ana angustiada. Deixava a Ana aflita. De repente ela pensava, poxa, eu tô casada, não posso dar filhos, não pode continuar a descendência de meu marido. E ali ela se entristecia. E aí, a primeira coisa que eu quero apontar aqui nessa noite é que nós, na vida de cada um, sempre vai ter uma Penina. Infelizmente. Sempre vai ter uma Penina para frustrar os seus sonhos, para tentar te afligir, para tentar te derrubar, para tentar te tirar do caminho do Senhor. E toma cuidado, porque às vezes essa Penina pode estar do seu lado. Essa Penina pode estar participando da roda de amigos que você está.
Então toma cuidado a quem você fala a sua vida, a quem você compartilha seus momentos, seja triste ou seja alegres. Porque ela pode estar ao seu lado. E você pode não perceber, mas ela pode estar te dando conselhos errados. E no pensamento dela, ela pode estar assim, não vai conseguir. Não vai. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas preste atenção numa coisa. Pode ter essa penina do seu lado. Mas o que você vai fazer? Você vai orar. Orar a Deus para que te dê direcionamento, discernimento e sabedoria. E outra, não dê ouvidos a quem não dá ouvidos a Deus. É pecado você se aconselhar com o seu próximo? Não. Não é pecado. Você não vai estar errando por causa disso. Porque às vezes chega um momento na nossa vida, acontecem coisas que a gente quer compartilhar com o próximo, que a gente quer conversar, desabafar. Mas toma cuidado, porque essa pessoa que pode estar do seu lado, no seu convívio, talvez ela não dê ouvidos a Deus. E como é que você vai ouvir uma pessoa que não ouve a voz de Deus? Então você tem que estar buscando, orando, pedindo ao Senhor para te direcionar, que te dê discernimento, para que você possa afastar certas pessoas que estão nos teus caminhos, te atrapalhando. Tem vezes que não acontecem milagres na sua vida pelas pessoas que estão à sua volta. Tá ali te olhando, tá te invejando. E acredito que assim Penina era com Ana. Ela invejava a Ana. Mas por quê? Penina tinha filhos. Penina também era casada com Eucana. Já havia dado filhos. Mas sabe o que ela não tinha? Pelo menos o que a Bíblia não fala muito. Que ela não tinha o mesmo amor que Eucana tinha com Ana. Então isso podia ser um motivo dela ter inveja, dela ter ciúmes. Porque a cada vez que eles iam lá a Siló adorar o Senhor, Eucana dava as porções dobradas para Ana, porque ele a amava. Ele separava lá, dava para Penina, dava para os seus filhos, mas dava para Ana. E quando ele dava para Ana, ele dava a porção dobrada porque ele a amava, mesmo ela estando estéril, mesmo o Senhor a ter deixado estéril. E com isso, Eucana ele não se preocupava, mas isso a deixava chateada, porque isso angustiava ela, angustiava o peito dela. Ele não se importava, talvez ele não compreendia a dor de Ana, mas isso a machucava por dentro. Isso fazia ela chorar, isso fazia ela estar angustiada. Então isso feria ela. E ele não compreendia. Ela não teve uma compreensão naquele momento do seu marido, a quem ela era mais próxima. Não tinha. Mas aí, eu botei até um título para essa mensagem, que eu botei assim, um passo importante. E a gente vai descobrir que passo importante foi esse. Como eu disse, Eucana não compreendia Ana. Então, quando eles estavam lá, comendo, que ele deu as porções dobradas, ela se punhava a chorar. A chorar. E aí, vinha nela aquela angústia, aquela aflição, aquele desespero. E aí, ela pegou e foi até o templo, onde estava o sacerdote Eli. E lá, ela orou.
e fez um voto com o Senhor. Que está lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela fez um voto de Nazireu, né? Ela fez. O que era o Nazireu? Era um homem ou uma mulher separada totalmente para Deus. Era uma pessoa separada para Deus. Não podia passar navalha na cabeça, não podia beber bebida forte, não podia, era totalmente separada para Deus. E aí, continuando, lá no versículo 12, diz: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho e nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim, porque até agora é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Naquele momento em que Ana estava orando, o sacerdote não entendeu, né? Ele pensou que ela estava embriagada, porque só os lábios dela se moviam. Mas a angústia dela era tão grande, que ela não conseguia falar. Só o coração dela falava. Só o coração dela passava para Deus o que ela estava sentindo e o que ela estava falando. Naquele momento, no desespero dela, ela chorava e ela falava com o Senhor no seu coração. E aí eu fiquei me perguntando, por que o Senhor deixou que Ana chegasse nesse ponto? De estar aflita, de estar desesperada, nesse ponto de aflição. Por que o Senhor deixou estéril? Por quê? Só que o Senhor, Ele faz coisas que no momento a gente não entende. A gente não entende o que está passando. A gente não entende e fala: Senhor, por quê? E aí, sabe o que eu percebo no que faltava a Ana fazer? Ela dá o primeiro passo, que foi um passo muito importante na vida dela. Ela orou ao Senhor de todo o coração. Ela se quebrantou diante do Senhor. Não que ela já não fosse serva, não que ela já não adorasse ao Senhor, mas nesse momento ela estava tão aflita que ela derramou diante do Senhor a aflição dela. E ela colocou nas mãos do Senhor a aflição dela. E aí o que eu percebi? Eu percebi o ser humano. Todos nós somos assim. Às vezes, no momento de aflição, a gente não busca Deus. Sabe por quê? No momento que a gente tem que tomar algumas decisões, no momento, às vezes, que a gente está aflito, a gente quer fazer por conta própria. A gente quer colocar o nosso eu primeiro. Fala assim: eu vou fazer porque está no meu controle. Então a gente pega, faz as coisas por fazer, faz as coisas mal feitas. Porque se o controle está na nossa mão, ele vai se perdendo. A gente vai,
se desviando ali do caminho. Enquanto o controle da nossa vida estiver nas nossas mãos, nada vai funcionar. Pode ser no momento de aflição, pode ser no momento de alegria, pode ser no momento de angústia. Em qualquer situação, dê o primeiro passo, dê um passo importante. Se você tem se angustiado, se você está aflita, se você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, ore ao Senhor. Dê esse primeiro passo, esse passo importante. Se ajoelhe perante a presença dEle e peça: Senhor, me ajuda. E que a minha vida esteja sobre os teus controles, no controle da sua mão. Não adianta a gente querer fazer pela gente mesmo. Não adianta. E nesses momentos de aflição e de angústia, a gente vai pensando no que fazer, e Deus, eu acho que Ele fica ali assim: clama a mim, pede a mim, se ajoelha, se prostra, pede a mim. Porque tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer na nossa vida se nós abrirmos a boca. Não adianta a gente ficar murmurando, não adianta a gente ficar ali se lamentando, se a gente não chegar para Deus e não colocar ali, ó, Senhor, é isso. Não adianta a gente virar para a pessoa que está do nosso lado falar dos nossos problemas. Não adianta a gente querer tomar o controle da nossa vida em nossas mãos. Não adianta. Enquanto a gente não abrir a boca para poder falar com o Senhor dos Exércitos, nada vai funcionar. O teu milagre não vai acontecer enquanto você não colocar aquilo que você sonha nas mãos de Deus. Dê o seu primeiro passo, um passo importante. Você deve ouvir a voz do Senhor. Você deve sentir o Senhor. Não há ninguém que vai te aconselhar. Não há ninguém que vai te falar o que fazer. Somente Ele vai te direcionar para o caminho certo. Somente Ele vai te colocar na posição certa. Mas é preciso você abrir a sua boca e clamar ao Senhor. Mesmo que seja como Ana fez. Fale com seu coração. Mesmo no momento de angústia, você não consegue falar? Fale com seu coração. Tenha intimidade com o Senhor de chegar para Ele e colocar a sua aflição nas mãos dEle. Porque é Ele que faz por você. É Ele que está te direcionando. É Ele que está te caminhando. Não é ninguém. Não é seu próprio pensamento. Não é o pensamento do seu esposo ou da sua esposa. Não é o pensamento ali do seu amigo, do seu familiar. Não é. Você tem que estar na posição certa para Deus fazer na sua vida. E ali eu vejo que Ana fez uma coisa muito boa. Ela deu aquele passo importante de se derramar diante do Senhor e colocar a aflição dela, a angústia dela nas mãos do Senhor. E aí, continuando a leitura, lá no versículo 17. Então ele disse: vá, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Naquele momento, apareceu uma barriga nela ali do nada? Não. O filho dela caiu do céu e pegou nos braços dela? Não. Mas por que ela saiu dali já com um semblante já que não estava triste? Sabe por que ela saiu dali feliz? Porque ela sabe quem ela servia. Ela servia ao Deus que pode todas as coisas.
ela servia ao Deus do impossível. Ela servia aquele que pode tudo, que nada é impossível quando está nas mãos dele. O que ele quer fazer, ele vai fazer. Ela saiu dali já sabendo: eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, então eu posso confiar. Ana depositou toda a fé dela, toda, naquele momento, nas mãos do Senhor. Então ela sabia quem ela estava servindo, ela sabia quem ia direcionar ela, ela sabia quem estava zelando pela vida dela e pela família dela. Naquele momento ela sabia. Por isso ela não se entristeceu mais. A gente poderia pensar, mas naquele momento, será que Deus ia fazer? Mas se confortou o coração dela, é porque Deus ia fazer. Se ela entregou a vida dela nas mãos do Senhor, clamou ao Senhor, é porque Deus ia fazer. Mas olha só, Deus ele faz. A partir do momento que a gente abre a nossa boca, coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, ele faz. Mas há um tempo. E esse tempo é dele. Ela saiu dali, mas ela não sabia em quanto tempo ela ia engravidar. Se ia ser nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Ela não sabia. E o que a gente tem que colocar em nosso coração e se confortar com isso, é que Deus está agindo na nossa vida. Mas há um tempo para cada coisa. Por isso que eu sempre falo, o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Porque no momento a gente não entende. No momento, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. E Ele só entrega isso nas nossas mãos, o nosso milagre, a nossa bênção, a nossa vitória, quando nós estivermos preparados. A partir do momento que Ele olha para nós e fala: agora meu filho está preparado. Então Ele entrega. E Ana, ela esperou a vontade do Senhor, o tempo do Senhor, para que acontecesse o milagre na vida dela. Na Bíblia não fala que em algum momento ela questionou Deus. Ela somente esperou o momento e a hora certa para tudo acontecer. E aí, lá no versículo 19 diz: eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu achei isso tão lindo. Quando eu li isso, eu falei: já pensou se o Senhor lembrasse de mim? É tão lindo, gente. Eu fiquei impactada. Eu falei: meu Deus, o Senhor se lembrou da sua serva. Naquele momento que ela orou, ela falou: se o Senhor se lembrar de mim. E Ele lembrou. Naquela oportunidade, Ele lembrou da sua serva. E é lindo demais. Quando a gente se coloca aonde Deus quer que estejamos, Ele faz acontecer. Porque Ele é o Deus de milagre, é o Deus do impossível. Ele tudo pode. Não está nas nossas mãos, está nas mãos dEle. E aí lá no versículo 20 fala: Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual, para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo.
e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Eu achei tão bonito que naquele momento, Eucana teve ao lado dela. Ele podia falar: ô mulher, tu teve agora o filho, você vai realmente entregar o filho ao Senhor? Mas não. Ele compreendeu, nesse momento, ele compreendeu a sua mulher. E ela, quando ela teve seu filho, ela poderia falar: agora eu tive meu filho, não vou dar não. Sabe por quê? Muitas das vezes, nós, humanos, somos egoístas. E eu falei, acho que até esses dias, foi até pra minha mãe, eu falei: nossa, eu percebo às vezes o quanto eu sou egoísta. Isso é um erro. Ai, é horrível isso. Ainda mais quando a gente percebe que a gente é egoísta. E naquele momento ela poderia ser egoísta. Ela poderia falar: eu esperei tanto tempo para receber o meu milagre, que nesse momento eu não vou devolver o meu filho. Eu não vou dar o meu filho. Eu tô com meu filho agora nos meus braços. Eu esperei esse tempo todo para ter o meu filho. Então eu não vou entregar. Ela poderia. Mas quando a gente se coloca na brecha, quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente faz o que Ele manda. Se ela fez aquele voto com o Senhor e Deus abençoou, ela ia devolver o seu filho, porque o Senhor entregou. E ela naquele momento iria devolver o filho à casa do Senhor para servir Ele. E assim foi. Ana ficou em casa e amamentou o filho até que desmamou. Depois de o ter desmamado, ela levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor, Deus, me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Ana, ela cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. E a partir desse momento que ela cumpre o voto com o Senhor abençoa. Lá no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher dizia, que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Gente, que bênção. Bênção maior na vida daquela mulher não tinha. O Senhor abençoou sua vida, o seu ventre, porque o primeiro filho que ela tinha, ela devolveu ao Senhor. Ali ela cumpriu seu voto. E o Senhor abençoou mais. Uma mulher que era estéril, uma mulher que não podia ter filhos. Ela teve 6 filhos. O primeiro entregou e o 5 ficou com ela. O Senhor acrescentou à casa dessa mulher mais filhos. E ela foi abençoada. A casa dela foi abençoada. O ventre dela foi abençoado.
Já pensou se Ana não desse esse passo importante na vida dela? Se ela não se ajoelhasse ali, se ela não orasse, se ela só ficasse reclamando, murmurando, se ela não se derramasse diante do Senhor, será que Deus ia fazer o que fez na vida dela? Não sei. Mas ela fez. E Deus abençoou ela com os filhos, com os 6 filhos. E Samuel foi os últimos dos juízes. A Bíblia fala que ele foi o primeiro profeta. E lá em Atos 3:24 fala que ele foi um dos primeiros profetas. Samuel foi um homem que orou, e orou muito. Foi um filho da oração. Ele orou, ele ministrou diante do Senhor, pequeno. Ele ouviu a voz do Senhor pequeno. Ele já tinha uma intimidade com o Senhor que muitos hoje, até mesmo eu, não tenho. Ele pequeno. Você acha que essas crianças não podem ter uma intimidade com o Senhor? E eu acho isso tão lindo, quando um pequeno, ele se derrama diante do Senhor. Ele pode ter a mesma intimidade que nós temos com o Senhor, se procurarmos. Então Deus abençoou tanto a vida de Ana, tanto. Deu um filho maravilhoso, que serviu ao Senhor. Deu os seus outros 5 filhos, e a sua vida foi abençoada. O seu ventre foi abençoado. Então por isso que eu falo, se entregue mais a Deus. Entregue tudo aquilo que você tem que entregar. Seus planos, seus sonhos, as decisões importantes que você tem que tomar, entrega nas mãos de Deus. Não pense que você, vamos administrar nossa vida, porque não vamos. É o Senhor que faz nas nossas vidas. E é no tempo dele, na hora dele, no momento, na hora certa. É dele. Se coloque à disposição. Ouça mais o que o Senhor tem para te falar. Sinta mais a presença do Senhor. Busque mais, ore mais. Entrega tudo que você está sentindo. Entrega tudo que você precisa fazer, até o teu amanhã. Entrega nas mãos de Deus. Senhor, eu preciso disso. Entrega nas mãos do Senhor. Eu preciso tomar essa decisão. Entregue nas mãos do Senhor. Eu aprendi isso. E foi muito difícil. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa. E tudo eu quero para ontem. Tem que fazer no meu tempo, na hora que eu quero. Eu sou assim. Mas Deus tem me mudado muito. Teve uma vez que eu estava tão aflita. E eu falava, nossa, as coisas estão acontecendo. E toda vez é a mesma coisa. E eu ficava desesperada. E minha ansiedade batia lá no alto. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Ali eu pedia, Senhor, faz isso. Até o momento que veio ao meu coração assim, não pede somente isso. Pede para eu te preparar. E nesse momento, eu falei, meu Deus, eu estou aqui, todo momento, pedindo ao Senhor, como se estivesse obrigando ao Senhor, sabe? E o Senhor não tem nenhuma obrigação comigo. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque a sua graça é infinita. Então naquele momento eu entrei para o meu quarto, eu me ajoelhei e eu falei, Senhor, que eu passe por esse processo, mas que o Senhor me prepare
Que o Senhor venha ao meu coração, fale ao meu coração, me mostre o que eu devo fazer e me ajude a passar por esse processo. Enquanto eu não fiz isso, irmãos, enquanto eu não fiz, eu continuava aflita. Depois daquele momento que eu fiz isso, passado alguns meses que ia acontecendo as coisas, eu ficava ansiosa? Um pouco, porque a gente fica um pouco. Mas o Senhor, Ele ia falando ao meu coração. E eu me acalmava. E eu comecei a entregar mais a minha vida nas mãos do Senhor. Eu comecei a consagrar mais a minha vida ao Senhor. A minha casa, o meu casamento, a minha família. Enquanto eu não fiz isso, eu permaneci aflita, angustiada. E a ansiedade me tomava de um jeito que parecia que eu ia enlouquecer. Tinha vezes que eu surtava de uma tal maneira que nem o Gabriel nunca viu. E ele se assustou quando viu. Mas a partir do momento que eu decidi entregar realmente, de todo o meu coração, a minha vida nas mãos do Senhor, Ele tem feito coisas tremendas. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu posso estar um pouco nervosa, eu posso estar um pouco aflita, sim, mas Ele tem colocado coisas no meu coração que eu fico impressionada. Ele tem colocado palavras na minha boca que eu fico impressionada. Ele tem feito coisas na minha vida que eu fico impressionada. Desde o momento que eu me permiti ouvir mais a voz do Senhor, ter um pouco mais de intimidade com o Senhor, Ele tem me acalentado todo dia. Ele tem falado comigo. E foi tão engraçado quando veio essa mensagem, porque eu estava escutando, minha sogra escuta rádio todo dia, né? Aí estava tendo debate. E falaram na rádio sobre Ana. E aquilo ficou no meu coração. Falei, não vou falar disso não. Não vou falar disso não. E aí eu querendo procurar outras coisas para falar. E aquilo ficou no meu coração, Quando eu peguei e li, fui lá, li, falei, será que é isso? Vamos lá, vamos ver. Fui lá e li, o Senhor ministrou no meu coração de uma forma, e Ele me fez lembrar desse momento em que eu me ajoelhava, em que eu orava, e colocava a minha vida nas mãos do Senhor. Naquele momento eu falei, Deus, o Senhor é fiel, e o Senhor faz tudo perfeito, na hora e no momento certo. Então se hoje eu consigo controlar um pouco mais a minha ansiedade, a angústia ali que bate na porta, é porque o Senhor está comigo. É porque Ele tem me controlado. É porque Ele tem falado ao meu coração. É porque Ele tem me mudado. Então é o que eu falo. Coloque mais sua vida nas mãos de Deus. Coloque tudo, seus planos, seus sonhos, seus projetos, tudo, a sua aflição, a sua angústia. Não deixa isso te abater. Não deixa isso te consumir. Se derrame, mas se derrame de todo o coração. Um coração quebrantado para o Senhor. Porque um coração quebrantado, Ele não rejeitará. Se coloque na posição. Senhor, eis-me aqui. Fala que eu te escuto. Assim como Samuel falou, fale, Senhor, que teu servo ouve. Fala assim. Tem autoridade, porque é o Senhor que te dá. Tome posição, porque é Ele que te direciona. E era isso que eu queria passar para a igreja. Hoje eu não demorei muito, eu acho, um pouquinho. Mas Deus ministrou muito ao meu coração e eu precisava passar essa palavra para a igreja. Não adiantava eu fugir, não adiantava eu querer procurar outra palavra. Era essa. Então, se serve de um conselho, dê o primeiro passo. Um passo importante. Dê esse passo e deixa Deus falar ao seu coração. Amém?